Vamos mergulhar hoje num dos casos mais estranhos e perturbadores dos últimos tempos. Uma história real que até hoje intriga e assombra muita gente pelo mundo. O desaparecimento e a morte de Elisa Lam. Tudo começa no famoso, ou melhor, infame Hotel Cecil, em Los Angeles. Só que o ponto de partida não é uma pessoa sumida, mas uma reclamação bem esquisita dos hóspedes. Algo estava muito, mas muito errado com a água do hotel. Tinha uma cor estranha, um gosto horrível e a pressão nos chuveiros estava super fraca. Ninguém fazia ideia do porquê. Essa pergunta, que parece até simples, sobre a água do hotel, bom, ela acabaria levando a uma descoberta macabra e a um mistério que, olha, desafia a lógica até hoje. Para a gente entender como as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Exatos 19 dias. Essa é Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos que estava fazendo aquela viagem dos sonhos, sabe? Explorando a costa oeste dos Estados Unidos, sozinha. No dia 31 de janeiro, ela faz o check-in no Hotel Cecil. E logo depois, ela simplesmente evapora, desaparece, sem deixar nenhum rastro. E por 19 longos e angustiantes dias, nada. Silêncio total. Nenhuma pista, nenhuma ligação, absolutamente nada. A polícia de Los Angeles já estava de mãos atadas. E aí, num ato quase de desespero, eles decidiram jogar para público a única evidência que eles tinham, a última imagem dela, um vídeo de câmera de segurança. É exatamente aqui que esse caso de desaparecimento vira uma coisa profundamente bizarra. Essa é a última vez que alguém viu Elisa Lam com vida. E o comportamento dela nesse vídeo é o que alimenta o mistério e todas as teorias até hoje. Vamos acompanhar com calma. Elisa entra no elevador, aperta um monte de botões, mas a porta não fecha. O elevador não se mexe. Aí ela se inclina para fora, olha para os dois lados do corredor de um jeito nervoso e volta correndo para o canto do elevador, como se estivesse se escondendo de alguém. Depois, ela sai de novo e começa a fazer uns gestos com as mãos que ninguém entende, quase uma dança. Ela volta para dentro, aperta mais botões e nada. O elevador continua lá, parado. Por fim, ela sai de vez e some do alcance da câmera. E agora vem o detalhe que dá arrepios. Assim que a Elisa sai de cena, a porta do elevador, que simplesmente não funcionava, de repente, fecha. E abre. E fecha de novo. É como se o elevador só voltasse a funcionar depois que ela não estava mais lá. Bizarro. Esse vídeo, claro, viralizou na internet. Gerou 1 milhão de teorias, mas nenhuma pista real de onde Elisa poderia estar. A resposta para esse mistério viria de um lugar totalmente inesperado e nos levaria de volta àquelas primeiras reclamações dos hóspedes sobre a água. As queixas sobre a água só pioravam. A pressão cada vez mais fraca, a cor cada vez mais estranha, o gosto insuportável. Sem ter mais o que fazer, a gerência do hotel finalmente mandou um funcionário da manutenção lá no telhado para dar uma olhada nos 4 tanques gigantes que abasteciam o prédio todo. E a descoberta foi pavorosa. Dentro de um daqueles tanques de água, boiando, estava o corpo de Elisa Lam. Ela ficou ali por 19 dias. 19 dias em que os hóspedes daquele hotel beberam, tomaram banho e escovaram os dentes com aquela água. O corpo respondeu à pergunta de onde ela estava, mas abriu um buraco de novas perguntas sobre o que e como aquilo aconteceu. A polícia de Los Angeles, então, começou a investigação para valer, começando pela autópsia para entender a causa da morte. E se a história já não era estranha o suficiente, os resultados da autópsia só complicaram tudo. O exame toxicológico foi claro, não tinha álcool, não tinha drogas ilegais no corpo dela. Nenhum sinal de violência, nenhum trauma físico. E mesmo com tudo isso, a conclusão oficial da polícia foi morte acidental. Morte acidental. Essa conclusão, para muita gente, soou quase como uma piada de mau gosto. Peraí, se foi só um acidente trágico, como é que se explica a montanha de detalhes que simplesmente não fazem o menor sentido? As perguntas que ficam no ar são gigantescas. Primeiro, como ela chegou no telhado, uma área que era para ser trancada e ter alarme? Segundo, como uma pessoa sozinha sobe num tanque de água daquele tamanho e entra? E talvez o mais importante, quem fechou a tampa do tanque, que era super pesada, depois que ela já estava lá dentro? E por que ela estava sem roupa? Cadê as roupas e os óculos dela? E a cena do elevador? Ela claramente parecia estar com medo de alguém. A teoria do acidente não responde nada disso.
Com uma resposta oficial tão fraca, as pessoas começaram a procurar outras explicações. E quando a gente olha o contexto todo do caso, o mistério só aumenta. Para começar, vamos falar do lugar, o Hotel Cecil. Não era um hotel qualquer. Ele tem uma fama macabra, uma história pesadíssima. Já foi palco de vários suicídios, mortes bizarras e até serviu de casa para assassinos em série, tipo o famoso Richard Ramirez, o Night Stalker. Mas a coisa não para na história sinistra do hotel. Talvez a coincidência mais inacreditável, mais perturbadora de todas, venha do cinema. Mais especificamente, de um filme de terror de 2005 chamado Água Negra. As semelhanças são de arrepiar, sério. No filme, tem uma personagem chamada Ceci, quase igual a Cecil. A história do filme? Hóspedes reclamando de uma água escura e com gosto ruim. A grande revelação? Um corpo é achado no tanque de água do telhado. E para fechar, tem uma cena super importante que acontece num elevador que não funciona direito. É a vida imitando a arte do jeito mais assustador que existe. Com tantos detalhes bizarros e coincidências macabras, é muito fácil se perder em teorias sobrenaturais ou de conspiração. Mas vamos deixar isso de lado um pouco. Será que existem explicações mais pé no chão para o que pode ter acontecido? Então, algumas investigações por conta própria, feitas por gente curiosa e jornalistas, acabaram desvendando alguns pontos. Foi descoberto, por exemplo, que o acesso ao telhado pela escada de incêndio não era tão difícil assim. As tampas dos tanques, diferente do que todo mundo pensava, não eram tão pesadas e não ficavam trancadas. E tinha uma escada do lado do tanque, o que facilitava a subida. Ou seja, talvez o acesso, no fim das contas, não fosse um grande mistério. Só que aí, um outro detalhe joga mais lenha na fogueira da desconfiança. O vídeo do elevador que a polícia divulgou tinha sido editado. A velocidade foi diminuída e quase 1 minuto de filmagem, bem do meio do vídeo, foi cortado. A pergunta que fica é: por quê? O que tinha nesse 1 minuto que a polícia não queria que a gente visse? No fim das contas, a explicação oficial da polícia amarrou tudo a uma condição de Elisa. Ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. A teoria é que ela estava atenta a um episódio psicótico muito forte. Isso teria causado comportamento estranho no elevador e, de forma trágica, a teria levado a subir no telhado e entrar no tanque, onde acabou morrendo. Uma explicação que, para muita gente, parece simples demais para um caso tão complexo. Esse caso deixou uma marca profunda. O Hotel Cecil, numa tentativa desesperada de fugir desse passado sombrio e da associação com a tragédia, acabou sendo rebatizado. Hoje ele funciona com outro nome, Stay on Main, uma tentativa de virar a página. Mas no final, o mistério continua aí, sem solução. Foi uma morte acidental, resultado de uma crise de saúde mental? Ela foi vítima de um crime horrível que nunca foi resolvido? Ou a verdade é algo totalmente diferente que a gente nem consegue explicar? O que realmente aconteceu com Elisa Lam naquele hotel é uma pergunta que mais de uma década depois continua ecoando, sem nenhuma resposta.